Um vale diante dos seus olhos, repleto de ossos secos esbranquiçados, cobertos pela poeira do tempo e envolvidos por um silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que nem mesmo o som suave de uma brisa ousa quebrá-lo. De repente, algo inusitado acontece. Um ruído surge, um movimento. Os ossos começam a se reconfigurar, a se alinhar, se unirem como peças de um quebra-cabeça. Tendões aparecem, músculos se formam, a pele reveste os corpos e, em poucos instantes, o que antes era apenas um cenário de morte, torna-se um exército inteiro, em pé, vivo e respirando. Parece uma cena tirada de um filme de terror ou ficção científica, mas não é. Trata-se de uma das visões mais impactantes e extraordinárias descritas na Bíblia Sagrada. Ezequiel, o homem escolhido por Deus para viver essa passagem, vivia em meio a um caos terrível. Um profeta chamado por Deus num período de extrema aflição. Ele estava exilado em terras estrangeiras, longe de sua casa e de tudo o que conhecia. O povo de Israel havia sido subjugado e levado cativo para a Babilônia. Tudo o que era familiar, a cultura, o templo, a identidade nacional, tudo havia sido deixado para trás. Famílias foram separadas, o sagrado foi destruído e a terra prometida agora se encontrava sob o domínio de outros. Era como se o mundo tivesse desmoronado diante dos olhos dos israelitas. A tristeza era profunda e o desânimo havia se alastrado como uma sombra sufocante. Muitos passaram a acreditar que Deus os havia abandonado, que os céus haviam se calado para sempre. Mas é nesse cenário de absoluta desolação que Deus resolve intervir com poder e graça. Ele tem uma mensagem viva, vibrante, transformadora, e escolhe Ezequiel como porta-voz. No entanto, essa não seria uma comunicação comum. Deus opta por uma abordagem impactante, capaz de marcar a alma de quem ouvisse. Em um dia aparentemente comum, Ezequiel é surpreendido por uma manifestação divina. Ele sente a mão do Senhor repousar sobre si e, num piscar de olhos, é transportado pelo Espírito a um lugar sombrio, quase como um cenário de pesadelo. Um vale imenso se revela diante dele, mas em vez de árvores, rios ou vida, ele vê morte. Um cemitério a céu aberto, ossos secos espalhados por todos os lados, como se uma batalha devastadora houvesse ocorrido ali há muito tempo. O silêncio era absoluto, sepulcral. Ezequiel não compreendia o significado daquilo, porque Deus o levara a um lugar tão sombrio e sem esperança. Ele estava prestes a testemunhar um dos milagres mais emblemáticos da Bíblia. Aquele vale não representava apenas um cenário de morte literal, era um símbolo, uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Tal como os ossos ressequidos, eles estavam mortos por dentro, sem fé, sem direção, sem esperança. Um povo esquecido até por si mesmo. Mas Deus estava prestes a demonstrar algo poderoso. Mesmo nas situações mais irreversíveis, Ele é capaz de trazer vida nova. E o mais incrível é que essa mensagem continua tão viva hoje quanto naquele tempo. Quantas vezes não nos sentimos como esses ossos? Como se nossos sonhos, nossas esperanças, nossa fé tivessem se tornado secos, fragmentados e sem vida? Quantas vezes sentimos que o que amamos já não pulsa mais em nosso coração? É exatamente nesses momentos que Deus nos surpreende. Ele intervém e mostra que o impossível não é um obstáculo para o seu poder, mas o palco ideal para a manifestação da sua glória. No coração daquele vale de morte, Deus dirige uma pergunta instigante a Ezequiel. Filho do homem, poderão estes ossos tornar a viver? Que pergunta! Um desafio à lógica, à razão, à ciência e à própria experiência humana. Era como se o Senhor estivesse colocando Ezequiel frente a frente com o impossível, testando sua fé, sua visão espiritual. A resposta do profeta é sábia, humilde e cheia de reverência.
Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel não tenta oferecer uma resposta racional. Ele entende que mesmo que tudo pareça perdido aos olhos humanos, Deus não está sujeito às limitações naturais. Ele crê que se alguém pode mudar aquele cenário, esse alguém é o Senhor. Então Deus dá uma ordem inusitada a Ezequiel. Profetiza sobre estes ossos. Fala com eles. Declara a minha palavra. Imagine a cena. Um homem solitário, em meio a um campo de esqueletos, sendo instruído a falar com ossos. Mas mesmo diante de algo tão estranho, Ezequiel não hesita. Ele obedece, ele profetiza. E enquanto as palavras saem de sua boca, algo extraordinário começa a acontecer. Um ruído se faz ouvir, um barulho crescente, um som de movimento. Os ossos começam a se unir, um a um. A estrutura dos corpos se recompõe. Onde antes havia apenas morte e abandono, agora surge vida. Esse milagre, porém, vai além do espetáculo visual. Ele traz consigo uma mensagem profunda. Deus pode trazer vida onde só há morte. Pode reacender a esperança onde ela já foi enterrada há tempos. Ele pode restaurar o que parecia irrecuperável. Essa passagem nos leva a refletir sobre os vales que enfrentamos na vida. Relacionamentos desfeitos, sonhos que se perderam, problemas que parecem insolúveis. E se Deus estivesse perguntando a você hoje, você acredita que isso pode voltar a viver? O convite de Deus é claro. Confie, acredite, obedeça, profetize sobre seus ossos secos, declare a vida onde tudo parece estar morto, fale esperança onde só há desespero. A fé, quando aliada à obediência, abre as portas para milagres grandiosos. Aos olhos do mundo, Ezequiel parecia louco. Falar com ossos? Que absurdo! Mas ele não hesitou, não debateu com Deus, não tentou compreender todos os detalhes, apenas obedeceu. E ali, no meio do vale, ergueu sua voz e declarou: Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A cena é poderosa. A voz de um homem ecoando em um lugar de morte, falando com aquilo que não pode ouvir, que não pode responder, mas ainda assim, proclamando a palavra viva de Deus. Eles se viam como aqueles ossos secos, sem vida, sem esperança, sem futuro. Quantas vezes também nos sentimos assim? Quando nossos sonhos são frustrados, quando relacionamentos desmoronam ou quando nossa fé parece enfraquecida. É como se estivéssemos naquele mesmo vale, cercados apenas por silêncio e desânimo. Mas Deus não apenas reconhece a dor, Ele promete restauração. Abrirei as suas sepulturas e os farei sair delas. Eu os levarei de volta à sua terra. Essa promessa vai muito além de uma restauração física ou material. Ela é emocional, espiritual, profunda. Para Israel, significava o retorno do exílio. Para nós, hoje, é uma declaração viva de que Deus nos resgata da desesperança e nos concede nova vida. E então, Deus declara: Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Aqui está o cerne da mensagem. Não se trata apenas de mudanças externas, mas de uma transformação interior, radical e verdadeira. Deus não quer apenas consertar o que está quebrado. Ele quer nos vivificar de dentro para fora, trazer um renovo completo. Não importa onde você esteja em sua jornada, confie, Deus ainda está trabalhando e Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Quando Deus diz que colocará o seu Espírito em nós, Ele está falando de algo poderoso, uma conexão íntima e permanente com Ele, que transcende qualquer circunstância externa. Para nós, cristãos, isso aponta diretamente para a obra redentora de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Através de Cristo, Deus não apenas nos tira da sepultura do pecado e da morte espiritual, Ele nos oferece uma nova vida, real, palpável, por meio da presença do seu Espírito em nós. O objetivo de tudo isso é claro. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. A restauração, a nova vida, o poder do Espírito,
Tudo isso tem um propósito maior: revelar quem Deus é, sua fidelidade, seu amor incansável, seu poder imensurável. Isso nos lembra que os milagres que vivemos, sejam eles grandes ou pequenos, não são apenas para nosso conforto. Eles são testemunhos vivos do caráter de Deus. Quando Ele sopra vida, onde parecia haver apenas morte, Ele está se revelando não apenas a nós, mas também ao mundo ao nosso redor. Pense sobre isso. Aquela situação que parecia sem saída, aquele relacionamento que parecia perdido, aquele sonho que você acreditava estar enterrado para sempre. E se essas áreas da sua vida forem, na verdade, oportunidades para Deus demonstrar seu poder restaurador? E se, por meio da sua restauração, Deus quiser se revelar não apenas a você, mas a todos ao seu redor? A visão dos ossos secos nos ensina algo profundo. Nada está além do alcance restaurador de Deus. Nenhuma situação é irreversível. Nenhum coração é duro demais. Nenhuma vida está perdida demais. Deus pode trazer vida onde só existe morte. E mais do que isso, Ele faz isso com um propósito: glorificar o seu nome e revelar o seu caráter ao mundo. Que possamos, como o povo de Israel, permitir que Deus nos tire das nossas sepulturas, nos encha com o seu Espírito e use nossas histórias de restauração como testemunhos vivos do seu amor e poder. Mas a visão não termina aqui. Ela vai ainda mais fundo. Deus promete não apenas dar vida aos ossos, mas restaurar seu povo à sua terra e ao seu propósito. Eis que abrirei os vossos sepulcros, ó povo meu, e vos farei sair deles, e vos trarei à terra de Israel. Essa promessa tem um peso imenso. Não se trata apenas de sair de uma sepultura literal, mas de ser resgatado de situações tão finais e desesperadoras quanto a morte. Para os exilados, significava o fim da vergonha, o renascimento da identidade, a renovação da aliança com Deus. E para nós? Quantas vezes já estivemos presos em sepulturas da depressão, dos vícios, dos fracassos, das crises de fé? Deus não apenas nos tira dessas situações, Ele nos leva de volta ao lugar de bênção, propósito e intimidade com Ele. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Essa é a essência da promessa de Deus. Não se trata apenas de uma mudança de cenário, mas de uma transformação profunda e duradoura. Por meio de Cristo, não somos apenas perdoados, somos preenchidos com a própria vida de Deus. O Espírito Santo em nós é a garantia da restauração completa. Ele nos capacita a viver a vida abundante que Jesus prometeu. Essa restauração é integral, espiritual, emocional, relacional e até mesmo física. Deus não quer soluções temporárias. Ele quer nos restaurar por completo, devolvendo-nos ao seu propósito original. Talvez haja em sua vida áreas que pareçam além de qualquer redenção. Feridas profundas, sonhos enterrados, histórias inacabadas. Mas nenhuma dor é invisível para Deus. Nenhuma área é inalcançável por seu toque. E é importante entender: a restauração de Deus nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes, Ele não simplesmente conserta o que foi quebrado. Ele faz algo novo e muito melhor. Lembre-se de José. Deus não apenas o tirou da prisão, Ele o colocou como governador do Egito, algo que José jamais poderia imaginar. Por isso, não se contente com menos do que a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Muitas vezes, nos acostumamos com nossas sepulturas e deixamos de acreditar que algo diferente é possível. Mas Deus nos chama a viver, a sair, a experimentar a plenitude da sua restauração. E essa promessa não é apenas pessoal. Assim como Deus restaurou Israel como nação, Ele deseja restaurar famílias, igrejas, comunidades inteiras. Somos chamados a ser agentes de restauração,
levando esperança aos vales de ossos secos ao nosso redor. Agarre essa promessa com fé. Tenha coragem de deixar Deus tirar você da sepultura, encher você com seu espírito e usá-lo para impactar o mundo. O mesmo Deus que fez um exército se levantar de ossos secos pode restaurar cada aspecto da sua vida para a glória dele. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, ó povo meu, e vos fizer sair deles. Essa declaração resume tudo. O objetivo final da visão é o reconhecimento de quem Deus é. Não é apenas sobre ver milagres acontecerem, é sobre conhecer o Deus dos milagres. A visão de Ezequiel nos ensina que muitas vezes é nos momentos mais sombrios, nos vales mais secos, que conhecemos a Deus de forma mais profunda. Foi na fornalha que Sadraque, Mesaque e Abed-nego viram a presença de Deus. Foi na cova dos leões que Daniel testemunhou seu livramento. Foi no ventre do peixe que Jonas entendeu a misericórdia divina. Talvez você esteja em um vale hoje. E se esse momento, em vez de ser apenas um desafio, for um convite de Deus para conhecê-lo melhor, ore, não apenas pela solução, mas por revelação. Que sua oração seja: Deus, revela quem tu és no meio disso. O Deus que soprou vida sobre ossos secos deseja se revelar a você hoje. Ele quer que você o conheça, não apenas de ouvir falar, mas de experimentar sua presença viva e transformadora. E quando isso acontecer, sua vida será marcada para sempre. Você poderá dizer com convicção: agora sei que tu és o Senhor. Não por teoria, mas por experiência. E esse conhecimento será a base de uma fé inabalável, mesmo nos vales mais desafiadores. Agradeço profundamente por você ter dedicado esse tempo para ouvir esta palavra. Que a mensagem de hoje traga renovo, fé e esperança ao seu coração. Lembre-se do que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que mais vidas sejam alcançadas e transformadas pela poderosa palavra de Deus. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe essa mensagem com seus familiares e amigos. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.